Olá, você tem uma suspeita de sarcoma e quer saber como identificá-lo? Então fique atento, pois é disso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Daniel Reboledo, sou médico oncologista ortopédico e cirurgião do quadril. Caso você tenha interesse em saber mais sobre sarcomas ou em outros tumores aí da oncologia ortopédica, assine o canal, toque o sino das notificações, assim você não perderá nenhum dos conteúdos que virão a seguir. Deixe seus comentários abaixo. Você é um paciente que tem sarcoma? Foi difícil fazer o seu diagnóstico? Ou você está no meio de uma investigação, está tendo dificuldades? É comum o relato de demora, de dificuldade no diagnóstico. E para isso que eu estou fazendo esse vídeo. E hoje esse vídeo é feito para aquele paciente que em algum momento teve algum sintoma, foi fazer uma investigação médica e ouviu falar sobre a hipótese de um sarcoma. Então, inicialmente, o que é um sarcoma? Os sarcomas, na verdade, são grupos de câncer, então são vários tipos de câncer e são grupos raros. Os sarcomas compõem menos de 1% de todos os tipos de câncer. Então, é muito difícil que algum paciente já tenha ouvido falar sobre esse tipo de câncer antes que tenha uma suspeita diagnóstica. Além disso, a própria avaliação médica, num primeiro momento, às vezes não passa pela cabeça do médico que está avaliando num primeiro momento a possibilidade do paciente ter um sarcoma, pois sempre que ele vai com uma queixa, em geral, existem várias outras hipóteses diagnósticas que são mais frequentes. Por isso, é muito importante esse vídeo para que tanto os pacientes, os médicos fiquem atentos aos sinais precoces do sarcoma, pois quanto antes é feito esse diagnóstico, maior a tendência desse tumor estar localizado, maior a chance de termos um diagnóstico correto e um tratamento efetivo também. Então, inicialmente é importante lembrar que nem todo sarcoma se comporta da mesma maneira. Nós temos dois grandes grupos de sarcomas: os sarcomas ósseos e os de partes moles, tá? Só para termos ideia, existem mais de 50 tipos de sarcoma e cada um vai ter um comportamento específico, tá? Uma localização, um tratamento. Então, é importante a gente saber os sinais gerais desses tipos de sarcomas. Então, quando a gente vai buscar o diagnóstico, é importante diferenciar os sinais, os sintomas principais dos sarcomas ósseos dos de partes moles. Eles são um pouco diferentes entre si. Primeiro, os sarcomas ósseos eles são mais comuns em crianças, adolescentes e adultos jovens. Já os sarcomas de partes moles, eles são mais comuns em pacientes adultos, pacientes idosos, apesar de poderem ocorrer em qualquer faixa etária. Mas isso já é um diferencial na avaliação inicial. Outra coisa importante é a localização. Então, os sarcomas, de maneira geral, eles são mais comuns no sistema músculo-esquelético. Eles também podem ocorrer no abdômen, na região torácica, mas são bem mais raros nessas regiões. Então, quando você tem uma lesão em membros, uma lesão suspeita de câncer, é mais comum que seja um sarcoma. Os sarcomas ósseos, eles são mais comuns na região do joelho, cerca de 60%. Ou estão localizados no fêmur distal ou na tíbia proximal. Então, se você tem um paciente com sintomas de câncer ao redor do joelho, na faixa etária de paciente jovem, você deve suspeitar de um sarcoma ósseo. Já os sarcomas de partes moles, a principal localização é a região da coxa, principalmente na coxa proximal, ou seja, naquela região próxima do quadril, próximo da virilha. Esse é o lugar preferencial de surgimento dos sarcomas de partes moles. Eles também podem surgir nas pernas, nos braços, mas é mais comum nessa região. É importante lembrar que os sarcomas eles são raros nas extremidades, ou seja, em mãos, em pés. Eles também surgem nessa região, mas a incidência é menor ainda do que nos outros locais. E aí, quais são os sintomas aí dos sarcomas? Então, lembrando daquela divisão. Os sarcomas ósseos vão ter um comportamento, os de partes moles vão ter outra. Então, os sarcomas ósseos, o principal sintoma é a dor persistente, a dor progressiva, uma dor de piora noturna, uma dor que no começo responde a analgésicos, depois passa a não responder. Então, o paciente, se ele já tem epidemiologia, faixa etária, localização preferencial e o sintoma de dor, isso deve servir de alerta
para suspeita de um sarcoma ósseo. Além disso, os sarcomas, eles começam a crescer. Se ele se origina no osso, ele pode sair desse osso. Então pode haver um aumento de volume local. Além disso, existe um aumento de vascularização, um aumento de metabolismo. Então isso leva a um processo inflamatório local. Então a gente pode perceber um aumento de temperatura também. Pode perceber um inchaço no local. Além disso, a dor, muitas vezes esses tumores estão próximos da articulação. Isso provoca uma rigidez articular, uma dificuldade de movimentação. Quando o paciente já tem um sarcoma avançado, principalmente na região do joelho, a gente percebe que o paciente começa a flexionar o joelho e às vezes ele não consegue mais esticar essa articulação. Então todos esses são sinais aí dos sarcomas. Além disso, os sarcomas mais avançados têm o que chamamos de circulação colateral. O que quer dizer? Os vasos nessa região começam a se dilatar. Então a gente vê as veias como se fossem verdadeiras varizes bem dilatadas. Isso realmente é um sinal de sarcoma avançado. Além disso, outro sinal do sarcoma ósseo são as fraturas patológicas. Muitas vezes o crescimento dos sarcomas começa a provocar uma destruição óssea. Então essa destruição óssea leva a uma fragilidade desse osso e muitas vezes o paciente pode evoluir com fraturas, mesmo que não tenha tido um trauma, uma queda, com energia significativa para causar uma fratura. Mas pelo osso estar fragilizado, muitas vezes isso pode acontecer e é chamado de fratura patológica. Já os sarcomas de partes moles, então aqueles que crescem fora do osso, eles têm uma apresentação um pouquinho diferente, tá? Os sarcomas ósseos, quando eles são agressivos, eles crescem muito rapidamente. Às vezes o crescimento é notável, em 1, 2, 3 meses, o paciente percebe a diferença aí dos sintomas, o aumento de volume local. Já os sarcomas de partes moles são mais indolentes. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles crescem de forma mais lenta, tá? E uma coisa importante é que no começo os sarcomas dos partes moles não causam dor, tá? Dor é um sinal muito frequente no sarcoma ósseo, mas é um sintoma infrequente aí nos sarcomas de partes moles, principalmente na fase inicial. Então o principal sinal aí do sarcoma de partes moles é o aumento de volume local, a presença de um nódulo, a presença de um caroço, entre aspas. Então o paciente só percebe esse aumento de volume, mas ele não chega a incomodar o paciente. Ele consegue fazer suas atividades do dia a dia, consegue movimentar a articulação. Então isso é uma das coisas que são peculiares aí do sarcoma de partes moles. Ele é perigoso na sua apresentação. No começo não parece ser uma coisa mais importante. Então o que vai chamar a atenção aí do sarcoma de partes moles? Chama a atenção é que esse nódulo ele começa a crescer e nunca regride, tá? Quando o paciente tem outro tipo de alteração, um hematoma, às vezes uma infecção, uma lesão muscular, esse aumento de volume às vezes ele cresce e ele volta. No caso do sarcoma de partes moles, ele começa a crescer. De maneira geral, quando a gente fala de membros, quando temos um aumento de volume acima de 5 centímetros, esse aumento de volume ele é suspeito para sarcoma. Uma observação apenas é que quando a gente pensa em mãos e pés, esse tamanho de 5 centímetros pode ser menor ainda. A gente consegue diagnosticar nessa região com tamanhos menores, tá? Outra coisa que pode chamar atenção é o aumento de temperatura local. Então, o aumento de vascularização é importante para um crescimento de sarcoma. Então, começa a ficar um pouco mais quente essa região, tá? Além disso, esse nódulo, na grande maioria das vezes, ele é aderido a planos profundos, ou seja, o paciente começa a mexer esse nódulo e ele não se movimenta muito, tá? Se é um nódulo que se mexe demais, de aspecto mais superficial, ele tem uma tendência maior a ser benigno. Agora, se ele não se mexe muito, tem uma tendência a ser maligno. Outra coisa que não acontece sempre, mas na maioria dos casos pode acontecer, como a coxa é o lugar preferencial, a região mais próxima do tronco da coxa ela é mais suspeita. Então, se o nódulo é mais perto aí da região do quadril, da virilha, o paciente deve ficar alerta. Então, esses foram os sinais clínicos aí dos sarcomas, tá? Os sinais principais, tanto dos sarcomas ósseos quanto de partes moles.
Agora, isso tem um limite, ó, essa avaliação inicial. Então, o paciente deve ter essa suspeita e ele deve procurar o atendimento médico. E se o médico que está avaliando, ele avalia que existe essa suspeita, ele deve avançar na investigação. Então, provavelmente vai solicitar alguns exames. Os exames laboratoriais, eles podem ter importância em outros tipos de câncer, como o mieloma múltiplo, como no câncer de mama, como no câncer de próstata. Agora, na avaliação dos sarcomas, eles têm pouca importância. A gente não tem um exame muito específico laboratorial que indique a presença do sarcoma. Então, a maior parte dessas avaliações deve ser feita com exames de imagem. Aí também vamos ter uma diferenciação nos sarcomas ósseos e de partes moles. Eles têm uma avaliação de exames de imagem um pouco diferente entre si, tá? Então, primeiramente, vou falar sobre a avaliação dos exames de imagem dos pacientes com suspeita de sarcomas ósseos. Quando o paciente tem uma suspeita de sarcoma ósseo, o primeiro exame que deve ser realizado e de grande importância é a radiografia simples. Então, a grande maioria dos serviços de saúde tem uma radiografia, né? Consegue executar esse exame. Só que às vezes é importante também a avaliação desse exame. Deve ser feita uma avaliação muito cuidadosa, pois muitas vezes quando o paciente tem sintomas iniciais, as alterações são discretas, mas muitas vezes podem ser visíveis ao exame da radiografia. Então, em geral, o sarcoma ósseo ele começa a substituir o tecido ósseo, então a gente não consegue mais ver aquele osso normal, começa a ver uma irregularidade, uma lesão que a gente chama de lítica, que é uma destruição óssea, apesar que alguns tipos de sarcoma podem ter uma lesão um pouquinho mais blástica. É uma lesão que temos algumas alterações, ela é má delimitada, a gente não consegue identificar. A gente pode ver uma rotura da cortical óssea, que é aquela camada externa de proteção do osso, então essa lesão começa a sair do osso. A gente pode ver um aumento de partes moles, a gente pode ver uma reação periosteal, que é essa camada externa do osso. Então existem vários indícios, várias coisas que a gente consegue analisar na radiografia e que podem levar a uma suspeita de sarcoma ósseo. Então vemos que a gente não precisa de uma grande estrutura para ter uma suspeita inicial do sarcoma ósseo. Agora, se a gente quer prosseguir na investigação, podem ser feitas tomografias, pode ser feito ressonância magnética, um exame um pouco melhor que a tomografia, pois a gente vai ver o limite de partes moles, o real limite, extensão desse tumor, se existe uma proximidade com feixes neurovasculares, então com vasos, com nervos, se existe uma invasão muscular, qual que é o limite desse tumor dentro do osso. Então a ressonância magnética também é um ótimo exame para a gente confirmar a suspeita de um sarcoma, mas ele já não é tão disponível assim quando a gente pensa no sistema de saúde em geral. Em geral, a radiografia e em alguns casos com a ressonância já temos uma suspeita confirmada aí do sarcoma, tá? Agora existem outros exames que devem ser feitos que podem auxiliar, tá? Então os exames de cintilografia óssea, também a gente vai ver um aumento, é um exame que avalia o esqueleto por inteiro. Ele vai ver principalmente se existe um aumento significativo aí da formação óssea naquela região, do metabolismo ósseo. Então isso também é importante na avaliação dos sarcomas. E vai ver se essa lesão está localizada, se esse é o único osso que existe essa alteração. Os sarcomas, em geral, a grande maioria surgem em apenas um único osso. Existem sarcomas multicêntricos, ou seja, que acometem vários ossos ao mesmo tempo, mas esta é uma situação mais rara. Se a gente tiver uma alteração em vários ossos, a gente tem que pensar sempre em outras hipóteses que não seja o sarcoma. E o PET-CT também é um exame que um pouco mais moderno, um pouco mais novo e um pouco mais caro. Ele também pode dar informação sobre o metabolismo ósseo, se existe a suspeita aí de tumor maligno, mas ele não é primordial. Quando é possível fazer, ele pode agregar informação, mas ele não deve ser feito de praxe na maioria dos casos. Já os sarcomas de partes moles, eles têm uma avaliação um pouco diferente nos exames de imagem, tá? A radiografia, que é um exame importante aí na avaliação dos sarcomas ósseos, ela já não agrega tanta informação nos sarcomas de partes moles.
Então a gente consegue ver em alguns casos esse aumento de volume local, mas ele é muito inespecífico, tá? Já não agrega tanta informação quanto no caso dos sarcomas ósseos. A ultrassonografia, ultrassom, pode também ser de grande utilidade se ela é feita por alguém competente, alguém com experiência. Um exame que depende muito da qualidade do examinador. Mas esse exame ele tem a capacidade de diferenciar se trata de uma lesão sólida ou cística. Ou seja, quando a gente está falando de um câncer, de um sarcoma, é uma lesão sólida, são células que estão crescendo. Quando a gente tem um paciente com outro tipo de alteração, como um abscesso, um hematoma, é uma lesão cística, não vai ter células. Então, muitas vezes, se o ultrassonografista ele tem essa capacidade, ele consegue diferenciar. Então, uma lesão sólida. E às vezes a gente pode associar o Doppler com grande vascularização, a gente tem uma suspeita maior de sarcoma. Então, como falei, a ultrassonografia depende muito do examinador. Então, um exame melhor, o melhor exame que eu considero para avaliação do sarcoma de partes moles, o melhor exame de imagem é a ressonância magnética com contraste, que é feito com o gadolínio. O paciente precisa injetar esse contraste. Aí a gente vai ter uma avaliação completa aí dessa lesão. Vai conseguir ver os seus limites. Às vezes a gente consegue ver que tipo de tecido que está formando esse tumor. A gente confirma que é uma lesão sólida. A gente consegue ver se é agressiva ou não, se ela é heterogênea no exame de ressonância. Então ela agrega muita informação para a avaliação dos sarcomas de partes moles. O PET-CT também é um exame que agrega bastante informação, pois como ele avalia não só a imagem, avalia metabolismo da lesão, se é uma doença, o câncer ele é caracterizado pela reprodução de muitas células ao mesmo tempo. Então, se existe aumento grande de metabolismo, o PET consegue avaliar se é suspeito de sarcoma ou não. Além disso, o PET também vai avaliar o resto do organismo, do corpo inteiro, para ver se existe alguma lesão semelhante, se existe algum sinal de que esse câncer já não está mais localizado. De maneira geral, a gente também vai fazer exames que chamamos de estadiamento, ou seja, avaliar se esse sarcoma está localizado ou não. Então a gente pode usar o PET-CT, mas esse é um exame de mais difícil acesso, mas ele já avalia o corpo inteiro. Se a gente não tem acesso ao PET-CT, a gente vai pedir tomografias de tórax, de abdômen, de pelve. Isso de maneira geral, pode ser que a gente precise de alguma coisa diferente em alguns tipos de caso, mas de maneira geral a gente pede esses exames para ver se existe a presença de metástases. O que são as metástases? São tipos de câncer que eles já não estão localizados. Existe o sítio primário, quando esse tumor, esse câncer se espalha, ele forma uma metástase. Isso é muito importante na avaliação e na condição do tratamento desse paciente. De maneira geral, os principais sítios de metástases aí do sarcoma são o pulmão, preferencialmente, em alguns casos podem ir para outros sítios, como linfonodos, até ossos também. Agora, a confirmação do sarcoma, todos esses exames, os sinais clínicos, os exames, eles são importantes para a gente confirmar a suspeita de um sarcoma. Agora, para confirmar realmente a presença desse tumor, deve ser feita uma biópsia. O que é uma biópsia? É o procedimento para uma retirada de um pequeno fragmento aí desse tumor. Pode ser feito ou guiado por imagem, por um radiologista, ou pode ser feito cirurgicamente também. Então é retirado esse pequeno fragmento, enviado para uma análise anatomopatológica. Então aí o médico patologista vai ser preparado uma lâmina e esse médico patologista vai avaliar e vai dizer se é uma lesão benigna ou maligna. Se for maligna, ele vai descrever se é algum tipo de sarcoma. Agora, para ver o subtipo de sarcoma, muitas vezes, na grande maioria dos casos, é necessário fazer um exame chamado de imunohistoquímica. A imunohistoquímica são reações químicas que são feitas na lâmina e de acordo com o marcador que é realçado nesses exames, a gente tem uma suspeita maior de um tipo ou de outro de sarcoma, tá? Em alguns casos também são feitas análises genéticas, se existe uma mutação que ela é mais prevalente em algum tipo de sarcoma, então ele também pode ser feito. Então são os exames que a gente consegue fazer para confirmar o sarcoma. É importante lembrar que essa análise do patologista também deve ser feita por alguém experiente. Os sarcomas, lembra que eu falei que são lesões raras. Então, o próprio médico patologista, se ele não está acostumado a ver
se ele não está no centro de referência, muitas vezes ele pode ter dúvidas em relação ao diagnóstico. Caso você queira mais informações de como é feito o tratamento aí dos sarcomas, veja aqui em cima, a gente tem vídeo, vai ter a playlist que eu falo de vários tipos de sarcomas, e aí vocês podem ver exatamente qual tipo de conteúdo que vocês querem ver. Deixe seus comentários abaixo, não posso responder dúvidas de condutas de casos específicos, mas dúvidas genéricas posso responder com o maior prazer. Caso tenha gostado do vídeo, compartilhe com algum familiar, algum amigo, algum grupo que possa se beneficiar desse tipo de conteúdo. Paz e saúde para todos e até a próxima!